capítulo 5, versículo 1 até versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1 até 11. Eu faço a leitura. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Queridos, a título de introdução para a nossa reflexão, eu vou contar uma história que talvez já seja bastante conhecida minha e a sua, mas eu gostaria de compartilhar ela. Nessa manhã tem algum João aqui na igreja? Não, né? Então eu vou usar o João na história, que é só um exemplo, tá, gente? Se tiver algum João que ficou com vergonha de falar, não fique com vergonha, não é de você, João, que eu estou falando, tá? Conta-se a história de que João era um moço que foi acostumado desde cedo a ir para a igreja. E ele foi para a igreja, fez o ensino confirmatório, participou da juventude, o cultinho infantil, participou dos retiros. E a mãe de João dizia constantemente para ele: João, parece que você não vai para a igreja, porque tudo aquilo que é falado você não guarda. Daí o João teve uma ideia: eu sei como fazer para não esquecer as palavras. E o João então, agora não mais participando da juventude, mas sim participando dos cultos, das outras atividades, todo culto, vocês sabem como é que João guardava as palavras que era falado na celebração? Vocês não conhecem a história, né? Que bom, então posso terminar ela do meu jeito. O pastor olhava para João e dizia: está acontecendo alguma coisa errada com João. No primeiro culto, no segundo culto, no terceiro culto, o pastor chamou João lá no final do culto, da porta, e disse: João, está tudo bem? Como é que você tem passado? O João disse: não, pastor, eu estou bem. Mas João, por que você coloca a mão no ouvido? Daí ele assim: pastor, minha mãe cansou de falar para mim que eu vou para a igreja ou se não guardo. Então eu estou colocando a mão no ouvido para ver se entra e fica mais tempo. Queridos, a nossa história
do Evangelho de Lucas vai falar sobre isso. Ouvir e guardar a mensagem. Nós estamos no relato de Lucas, e segundo o evangelista Lucas, Jesus está chamando os seus primeiros discípulos, que não vão apenas ouvir e guardar, mas também vão anunciar. Então o milagre do nosso texto não é ter pegado muito peixe. O milagre do nosso texto é ver homens que eram dono de empresa abrir mão para ir servir ao Senhor. Na versão do Almeida, tá? A nossa versão, nova tradução da linguagem de hoje, não nos diz isso, mas na versão do Almeida, versículo 10, diz que Pedro e seus irmãos e seus companheiros deixaram de ser sócios e seguiram a Jesus. O milagre do nosso texto não é ter pego muito peixe, mas o milagre do nosso texto é ouvir a palavra de Deus, deixar que ela more no nosso coração e a partir disso ser um pescador de homens. Por causa disso, se a gente lê o texto do Evangelho de Lucas em consonância, ou bota o Evangelho de Mateus de um lado e o de Marcos do outro, a gente vai ver que o do Lucas está mais completo. Alguns estudiosos creem que esse texto do Evangelho de Lucas é uma adaptação. Lucas pegou o Marcos, pegou o Mateus e agora pegou as testemunhas audíveis e escreveu o seu Evangelho. Por causa disso, quando a gente confronta um texto com o outro, há diferenças, tá? Mas de forma alguma isso é um problema. Pelo contrário, elas coadunam ao final do nosso texto, onde os discípulos aceitaram ser pescadores de homens, serem discípulos do Senhor. Vocês podem estar pensando, mas pastor, a gente está acostumado a ouvir que o milagre é ter muito peixe na rede. Também é um milagre, mas não é o mais importante, não é o principal do nosso texto. O milagre do nosso texto é ver homens com uma certa estabilidade. Hoje eu digo, ver mulheres com uma certa estabilidade abrirem mão de tudo para poder seguir ao Senhor. Isso é hoje um milagre. O milagre do amor, o milagre da misericórdia e o milagre da vocação que o Senhor Jesus Cristo dá. O evangelista Lucas então continua dizendo: eles estavam no lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou também o mar de Tiberíades. Três nomes diferentes para o mesmo local. Esse lago de Genezaré, o Tiberíades, ele é um lago de aproximadamente 21 km. Tá? Então, se a gente vai daqui assim até um pouquinho lá depois da nossa cidade, a gente vai ter a distância do lago, de uma margem até outra. Ele tinha em comprimento 11 quilômetros. Tá? E o mais profundo dele, né, quando Jesus diz, jogue lá no profundo, Jesus estava falando algo em torno de 220 metros. Esses números são aproximados, porque a gente sabe da sedimentação dos rios, tem várias situações que a gente tem que levar em consideração. Mas, historicamente falando, era um lago, onde aqui passava um rio, durante 11 quilômetros estava o lago, e logo após então, esse rio continuava. Jesus estava nesse lago, e ali ele estava ensinando aos homens, não somente aos pescadores, mas também aos homens. E Jesus Cristo então chega para perto de Pedro. Possivelmente ele já conhecia Pedro de outras situações. Alguns estudiosos até sugerem que Pedro conheceu o Senhor Jesus Cristo porque ele curou a sogra de Pedro. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Então Pedro já conhecia Jesus. Por causa disso foi mais fácil Jesus chegar e dizer: Pedro, leva o teu barquinho até a minha entrada, para que eu possa continuar anunciando. Então Pedro, por conhecer, saber quem estava diante dele, leva o seu barco. Jesus Cristo passa a ensinar,
E após passar a ensinar, ele diz: Pedro, vamos lá para o meio, joga as redes do outro lado, que você vai pegar bastante peixe. E Jesus Cristo, então, ordenando, Pedro ouvindo, foi lá, lançou, teve que chamar os companheiros que estavam lá na beira do lago para puxar a sua rede. E daí aqui acontece um sinal fantástico no coração de Pedro. Se a gente ouvindo o que ele falou sobre onde jogar as redes funciona, imagine se a gente ouvir o que ele falou sobre nossa vida. Vocês entendem? Ele disse: joga desse lado que vocês vão pegar peixe, vocês vão ter sustento. Agora imagine se eles ouvissem ele sobre a vida deles, sobre a vida de Pedro, sobre a vida de João. O que o Senhor poderia dizer? Vocês entendem essa pergunta? Vocês conseguem compreender o amor que o Senhor tinha por aqueles homens, que foi levado também até nós em nossos dias? Jesus Cristo procurava homens e mulheres, ele ainda procura hoje, que estejam dispostos a viver o carinho e o amor que Deus tem por cada um deles. Homens e mulheres são chamados a serem discípulos do Senhor Jesus Cristo, aprender com Ele e também levar esse amor para as outras pessoas. No entanto, queridos, nós estamos aproximadamente, segundo nosso calendário, 2022 anos após esses dados. A gente está numa época de bastante igrejas, a gente está numa época de bastante comunidades. E como esse texto ainda pode falar para nós, Jesus Cristo, Deus está chamando pessoas para anunciar a outras pessoas, que assim como Ele pode falar a sua vida, Ele também pode falar aquela. Então eu creio, e assim eu escrevi, 3 tipos de pessoas que nós vamos encontrar dentro da igreja, dentro da comunidade. 3 tipos de pessoas que nós vamos encontrar dentro da comunidade. A primeira, a pessoa que gosta de desafios. Existe dentro daqueles homens e mulheres que amam o Senhor, as pessoas que gostam de desafios. Tem aquelas pessoas que quando se repete o mesmo hino 2 vezes, no culto seguido, elas dizem: poxa, mas está cantando sempre o mesmo hino. Por quê? Ela quer ser desafiada, ela não quer ser calma. É aquela pessoa está sempre procurando alguma coisa para fazer. Ela não está parada. Ela quer fazer alguma coisa e ficar parada para ela é a mesma coisa que dizer: você morreu. Na Bíblia tem uma pessoa que tem esse perfil. Uma pessoa que foi chamada para anunciar o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo, lá no Antigo Testamento, e que gostava de ser desafiada. Vocês sabem de quem eu estou falando? Como é que vocês vão saber, né? Se foi eu que fiz a pregação, né? Eu estou falando de José. José do Egito, gente. José era o filho da velhice de Jacó. Vocês se lembram um pouquinho da história de José? Como ele era o filho mais jovem, ou dos mais jovens, o que José precisava fazer? Ele não precisava ir trabalhar como seus irmãos cuidando do gado. Então ele ficava mais tempo perto do pai. Isso causava ciúme nos seus irmãos, a ponto de eles tomar uma atitude bem drástica na vida de José. Mas o mais interessante na vida do José é que José gostava de desafio. Ele diz assim para os seus pais e para os seus irmãos: eu sonhei que a gente estava colhendo espigas e as espigas de vocês se dobravam perante mim. Não feliz com isso, ele diz: eu sonhei que vocês estavam se dobrando a mim.
Gente, pensa no homem que gosta de desafio esse. Se fôssemos nós os irmãos de José, o que a gente fazia com José? Não precisa dizer, só pensa. A gente ia dizer, José, tu vai ficar uns 4 dias fazendo jejum. Porque o que é isso? Tu está nos desafiando. E não somente irmão, mas pai e mãe. E o que José, nas mãos de Deus, pôde fazer? Ele gostava tanto de desafio que Deus mandou ele para onde, gente? Daí agora o resto da história vocês conseguem recordar um pouquinho, né? Ele foi vendido como escravo, ele foi para a casa do Potifar e depois ele foi para onde? Para o Egito. 3 culturas totalmente distintas uma da outra. Nenhuma era hebreia, nenhuma era judeia. Quem é que gosta de sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela e para uma cultura diferente? E ali traçar sua vida, viver sua vida. É alguém que gosta de desafios. Tanto que Deus, sabendo disso, fez com que José fosse ao Egito e preparasse o momento e na oportunidade para que o povo de Israel fosse lá para dentro. Então, dentro da comunidade, daqueles homens e daquelas mulheres que amam ao Senhor, sempre vai existir pessoas que gostam de desafios, que não gostam de se acomodar. O terceiro tipo de pessoa que a gente vai encontrar dentro da comunidade é o tipo conselheiro. É aquela pessoa que gosta de dar conselho. É aquela pessoa que gosta de dar conselho. Na Bíblia, também no Antigo Testamento, a gente tem uma pessoa que é bastante conselheira. E o que é mais importante, ela é conselheira para os outros e também para si. Vocês sabem de quem é a pessoa que eu penso, que eu escrevi aqui? É Esther. Esther era hebreia, tá? Mas no entanto ela foi para o Império Persa e se tornou rainha do Império Persa. E a história da Esther é uma história de uma pessoa que sabe ouvir conselhos, ser conselheira e aplicar conselho à sua vida. Por quê? Ela, junto do seu primo Mordecai, alcançou o posto de rainha do Império Persa, que era o império que dominava o povo hebreu. Tá? Imaginemos, se nós saímos daqui e fomos para outro país, lá tomarmos a posição mais alta dentro daquele país, quanta sabedoria a gente vai ter que ter? Esther teve essa sabedoria, ela era conselheira, mas também sabia colocar em prática o conselho que ela tinha. Houve lá então um movimento dentro do reino persa para que os hebreus fossem mortos. Sendo conselheira, a Esther era uma mulher de coragem e tomou uma atitude que ninguém tinha coragem. Ela se apresentou diante do rei. Naqueles dias, se uma pessoa se apresentasse diante do rei sem que ele chamasse, o rei poderia dizer guilhotina, morte. A Esther se vestiu e entrou dentro do palácio. Vejam a coragem dessa mulher. O rei então levanta o seu cetro, que era um sinal de misericórdia, e agora a Esther toma uma atitude de conselheira, gente, que é fantástico. Eu queria que vocês guardassem com bastante carinho na sua vida. Ela chega diante do rei, ela quer contar que eles vão acabar com o povo hebreu, o seu povo. Mas ela não pode falar isso assim, porque se ela falar na frente de todo mundo, o que vai acontecer? Eles vão adiantar o processo. Então a Esther chega para o rei, o seu rei, e diz assim: rei, eu quero que você faça um banquete e traga o fulano, o ciclano e o beltrano, para minha mais bela rainha, o melhor banquete. O rei foi lá e fez o banquete.
No banquete, o rei perguntou para Esther: Esther, por que você quer de novo o banquete? Ela diz: meu rei, faça mais um banquete amanhã. Como é que a gente diz para uma pessoa que é superior a nós que a gente precisa da ajuda dela? A gente tem que ter muita sabedoria, gente. E a Esther teve sabedoria. Ela era conselheira, ao ponto de ela saber o momento certo para dizer aquilo que ela precisava dizer. Ela não ficou com medo, mas ela esperou o momento certo e a hora certa para dizer. E os hebreus então foram salvos pela sua sabedoria. Então, o primeiro tipo de pessoa que a gente encontra, o primeiro perfil é uma pessoa que gosta de desafio. O segundo é uma pessoa que é conselheira. E a terceira pessoa é um grupo de pessoas muito importante que eu chamo de defensor. É aquela pessoa que defende tudo, que é capaz de ir até o fim do mundo por você. É uma pessoa que defende, que luta por aquilo que ela acredita. E a pessoa então que eu pensei, daí agora está lá no Novo Testamento, Atos capítulo 6 e capítulo 7 nos dizem sobre a vida dela. Eu só vou citar alguns pontos, tá? A pessoa que é defensora tem um caráter do Estevão. Estevão está na história da cristandade como o primeiro mártir. Por quê? Ele morreu defendendo o amor de Deus para todas as pessoas. Se a gente vai ler o capítulo 6 e o capítulo 7, a gente fica bobo de ver o Estevão fazendo seu discurso. Ele diz: Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou Davi, também chamou Jesus Cristo. Há quase um capítulo todinho do discurso dele, porque ele quer defender ponto por ponto. E você sabe o que esse perfil tem de tão profundo e de tão bonito? Estevão, isso está lá em Atos capítulo 7, versículo 60, foi junto do Senhor, dizendo assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Na versão do Almeida, com estas palavras, adormeceu. Ele era tão defensor, mas tão defensor que ele defendeu o Evangelho e defendeu até mesmo aqueles que lhe tiraram a vida. Gente, uma pessoa que gosta de desafio, uma pessoa que é conselheira, uma pessoa que é defensora, elas caminhando junto, elas viram o mundo de cabeça para baixo. Uma pessoa que é defensora, uma pessoa que é conselheira, uma pessoa que gosta de desafio, caminhando junto, elas viram o mundo de cabeça para baixo. Agora, no entanto, se elas não caminhar junto, também nada vai para frente. Por quê? Os gostos, as situações e as vontades são diferentes. Mas quando alinhadas com a misericórdia e com o amor de Deus, elas vão longe. Elas vão longe. O que vai fazer um grupo crescer vai ser todos esses perfis alinhados com a misericórdia de Deus. Deus vai trabalhar, Deus vai levantar, Deus vai conduzir. Por causa disso, querida igreja, não nos esquecemos. O entendimento da misericórdia de Deus é aquilo que molda toda a nossa vida.